Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro, e nós estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre as passagens bíblicas controversas. Esse é o tema que nós estamos analisando ao longo desta semana, e hoje o título da lição é Partir e Estar com Cristo. Será que isso está escrito na palavra de Deus? Bom, vamos orar a Deus aqui antes de nós começarmos o nosso estudo e pedir que Ele venha nos esclarecer mais essa passagem bíblica controversa? Oremos. Senhor Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui e suplicamos neste momento que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez através do teu Espírito Santo. Suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e também que o Senhor nos dê forças para vivermos esse dia, ao teu lado. Gostaríamos da tua presença conosco em todos os momentos, Pai. Tudo isso nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa pedindo para que nós leiamos Filipenses capítulo 1, do verso 21 até o 24, e depois 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18. E faz uma pergunta aqui: quando Paulo esperava estar com Cristo? Não é? Como ele fala ali em Filipenses capítulo 1, verso 23. E com o Senhor, como ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Vamos ler aqui então. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Vejam só o que Paulo estava falando aqui, hein? E por que ele queria permanecer na carne, né? Ele diz ainda no verso 25: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo, ele estava ali dividido, não é? Ele, às vezes, desejava de alguma forma estar com Cristo mais intimamente, mas ele também fala aqui sobre a necessidade de ajudar os irmãos a progredir na fé. Mas será que Paulo estava falando aqui que esse partir e estar com Cristo era algo que aconteceria no momento exato da sua morte? Existem pessoas que acreditam que sim. Existem pessoas que acreditam que Paulo estava falando, no momento que eu partir, eu já estarei com Cristo, lá no céu, né? E é isso que eu desejo. Eu desejo que, então, eu saia deste corpo aqui e eu esteja lá com Cristo no céu. E as pessoas podem usar, então, esse texto para defender a ideia da imortalidade da alma, de uma alma consciente, que nós morremos e já vamos para o céu. Mas o mesmo Paulo, ele diz o seguinte em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bom, aqui nesse texto, em que momento Paulo diz que estaremos para sempre com o Senhor? Estaremos para sempre com o Senhor no momento da segunda vinda de Cristo, né? Ele diz aqui no texto. E agora vamos ver então os comentários da lição. Vejam só. Paulo era movido pela paixão de viver em Cristo no presente. Você pode conferir isso na sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E com Cristo após a sua volta, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Para ele, nem a morte abalaria a certeza de pertencer ao Salvador. Como o apóstolo disse, nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ali em Romanos capítulo 8, verso 38 e verso 39. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. Com essa certeza em mente, Paulo falou a respeito dos crentes que já haviam morrido, como os que em Jesus dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. E que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo para receber a vida eterna. Vejam só então, Paulo diz, ele se refere àqueles cristãos que dormiram tendo fé em Jesus, como se eles estivessem dormindo em Jesus, não é? E na segunda vinda, lá na segunda vinda, eles receberiam então a vida eterna. Ao ressuscitar. Isso está escrito e você pode conferir na sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 16 até o 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18, que nós lemos, não é? E a lição continua dizendo o seguinte: quando Paulo mencionou seu desejo de partir e estar com Cristo, ali em Filipenses capítulo 1, verso 23, sugeriu que, após a morte, sua alma partiria para viver conscientemente com o Senhor? De modo nenhum. Nesse texto, Paulo verbaliza seu desejo de deixar esta presente existência conturbada e estar com Cristo, sem fazer referência a nenhum lapso de tempo que possa ocorrer entre os dois eventos. Esse verso não ensina que Paulo esperava ir para o céu ao morrer. Ele deixou bem claro que não receberia sua recompensa até a segunda vinda, como diz ali em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Vocês lembram deste texto? Que falam que a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Vocês lembram deste texto? Nós passamos por ele já, não é? E o comentário aqui da lição continua dizendo: aqui o apóstolo declara que a primeira coisa que veria após sua partida, ou seja, sua morte, seria a vinda de Cristo nas nuvens do céu, para ressuscitar os mortos, e, a partir de então, estaria para sempre com o Senhor, como ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Também se deve notar que os autores bíblicos, às vezes, referem-se a dois eventos juntos, os quais podem estar separados por um longo tempo. Vejam só, esses últimos trechos aqui que eu li para vocês estão no comentário da Bíblia de Estudo Andrews, na página 1545, não é? É uma nota sobre Filipenses capítulo 1, verso 23. Então, se você tiver uma Bíblia de Estudo Andrews, você pode ir lá e conferir esse comentário sobre o verso de Filipenses capítulo 1, verso 23, né?
Então, queridos irmãos e queridas irmãs, deu para esclarecer aqui a questão de que Paulo, quando ele diz que ele morreria e estaria com Cristo, ou ele partiria, não é? E estaria com Cristo, não quer dizer que ele estaria com Cristo no imediato momento de sua morte, porque ele mesmo ensinou que nós estaríamos com Jesus por ocasião da sua segunda vinda, ali em Filipenses capítulo 4, verso 13. No entanto, eu fiquei pensando o seguinte: quando nós dormimos, não é? Nós não temos noção de como o tempo está passando. Então, eu deito para dormir hoje aqui e eu acordo no dia seguinte e eu não percebo que passaram-se ali 12 horas, 8 horas, 7 horas. Eu não consigo perceber isso, não é? Portanto, Paulo, por uma perspectiva, né, do que ele fala, quando nós dormimos ali, nós não vamos sentir que está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós fecharemos os nossos olhos na morte e depois, logo, nós abriremos como se estivéssemos despertando de um sono para ver Cristo voltando nas nuvens dos céus. E aí, querido irmão, querida irmã, parece que as duas coisas estão muito próximas, não é? No entanto, elas podem estar separadas por muitos anos ou por alguns dias somente, não é? O desejo é de que Cristo volte logo e os sinais apontam de que Cristo em breve voltará. Bom, e agora a lição ela traz mais o seguinte para nós. Mas por que Paulo preferiria morrer a viver? Porque então ele poderia finalmente descansar de todos os seus problemas, sem mais ter que sofrer as dores no corpo, não é? E lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, é dito para nós que no novo céu e na nova terra não haverá morte, pranto ou dor. E a lição continua dizendo: e faria isso com a plena certeza de que receberia a coroa da justiça na segunda vinda, como ele mesmo mencionou em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 até o 8. Embora Paulo certamente não quisesse morrer, sabia o que aconteceria quando morresse. Ou seja, ele pararia de sofrer, não continuaria mais sofrendo, não teria mais consciência, e quando Cristo voltasse, então ele seria despertado para receber ali a sua recompensa, o seu galardão, a coroa da justiça que lhe estava guardada. E para finalizar a lição, nos traz algumas reflexões aqui. Em tempos difíceis, quem não imaginou que seria bom fechar os olhos na morte e depois estar com Cristo? Será que você já pensou, meu querido irmão, minha querida irmã, que seria melhor descansar das lutas desta vida e então, ao abrir os olhos, enxergar Cristo voltando nas nuvens dos céus? Isso nos ajuda a entender o que Paulo disse em Filipenses. Bom, muitas vezes, quando a gente está passando por dificuldades, né, queridos irmãos e queridas irmãs, a gente deseja não estar mais participando de uma determinada realidade, não é? Mas que nós tenhamos esperança em Cristo, que por mais que as coisas estejam difíceis aqui, existe uma esperança do reencontro com Cristo quando Ele voltar nas nuvens dos céus, do reencontro com queridos nossos que partiram, quando Cristo voltar e os ressuscitar. Mas também, querido irmão, querida irmã, que nós possamos ter esperança em Cristo para hoje também, para hoje, para a realidade como ela está, porque Cristo, Ele é todo poderoso, o nosso Deus e Pai também, e o Espírito Santo também. Então, eles podem transformar uma situação que para nós é algo caótico, que para nós é algo desesperador, que para nós é algo muito triste, em algo que é completamente diferente. E eles podem nos consolar também, caso isso não aconteça, não é? Então que nós encontremos forças em Cristo hoje, para vivermos o dia de hoje da melhor maneira possível. E que nós possamos partilhar também esta esperança com outras pessoas. Tá bom, queridos irmãos e queridas irmãs?
Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.